Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, nós estamos aqui no canal do Geologando e hoje nós vamos tratar algumas questões referentes a bacias sedimentares. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo aí, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais amigos aí. E bora começar aí, né? Bom, nós temos aqui uma questão da prova de Geólogo Júnior da Petrobras de 2018. E essa questão aqui, ela está perguntando quais são as bacias sedimentares que estão inseridas nesse contexto geotectônico aqui. Bom, para início de conversa, a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo aqui, né? E de forma bem simples, nós estamos aqui num ambiente de subducção de placa, né? Num ambiente convergente, onde nós temos essa crosta continental aqui, essa placa tem uma crosta continental e uma crosta oceânica, e essa crosta oceânica está subductando e está formando esse arco de ilhas, né? E aqui embaixo ele dá uma série de alternativas de quais são as grandes estruturas aqui que nós temos, né? As mais fáceis aqui no meu ponto de vista é o que se refere ao ponto R e esse ponto V aqui. O ponto R, a gente vê que esse tipo de bacia sedimentar, ele é uma bacia sedimentar do tipo margem passiva, né? É uma margem passiva. Sobre margem passiva você pode dar uma olhada no vídeo aí sobre classificação de bacias sedimentares. E no outro ponto aqui, nós temos o V, onde é o arco magmático, né? Sobre essa questão de subducção de placas, nós temos duas, de modo geral, duas configurações que podem ocorrer. Que é essa zona aqui do arco entrando em compressão ou entrando em extensão. Isso vai estar relacionado com o processo de rollback, que é o recuo da fossa. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aí, deixem nos comentários, é um ponto bastante interessante. E isso vai estar relacionado com o ângulo de subducção da placa, né? Então, um processo onde essa zona aqui do arco está entrando em compressão, a gente diz que é uma zona do tipo chileno ou andino. E essa região aqui atrás do arco entrando em compressão, né? Então a gente vai ter o V aqui, que é o arco magmático. Essa região aqui do retroarco vai estar sofrendo cavalgamento, no dobramento. E aqui essa bacia de antipaís que está aqui se formando, né? No outro exemplo, no outro contexto, onde o que está entrando é extensão, nós vamos ter uma zona do tipo Mariana. E bom, vamos ver aqui quais são as questões que nós temos, né? Bom, a R nós já discutimos, que é uma margem passiva, então de cara a gente já pode eliminar a A, a B e a C. Então a gente fica com a letra D e a letra E. A letra V é o arco magmático, né? Então a gente continua tendo a B e a E, né? Porque as duas estão corretas, né? Bacia de antipaís na letra Z, né? E bacia do tipo piggyback. Essas duas bacias aqui, elas ocorrem no mesmo ambiente tectônico. Então quando a gente está falando de piggyback, a gente está falando nesse contexto de colisão, de subducção, né? E quando a gente olha para a letra X, né? O que está tendo aqui? Cinturão de cavalgamento. E na letra D a gente tem a opção de cinturão de cavalgamento. E a letra E, a bacia de antipaís. Bom, essa aqui não é bacia de antipaís, então a gente já corta a letra E. Então o que nós temos aqui, a questão aqui, a resposta certa é a letra D. R é a margem passiva. S é o prisma acrecionário que está formando aqui nessa região. T é a bacia de antiarco que está se formando antes do arco, né? A letra V é o arco magmático.
X é o cinturão de cavalgamento e Z é a bacia de antipaís. Indo para a próxima questão, nós temos agora o contrário daquele exemplo anterior que nós vimos. Nesse exemplo aqui é uma zona do tipo chileno, então essas zonas, falando de rollback, vai estar relacionado com o ângulo de mergulho da placa. Isso aqui é o que está ocorrendo nos Andes hoje, né? Nesse próximo aqui a gente tem uma zona do tipo Mariana, né? A gente tem uma colisão de placas aqui, tá tendo a formação do arco magmático, e como o ângulo de subducção dessa placa, que está mergulhando dessa crosta oceânica, ele é muito alto, então a região atrás do arco, né, a região do retroarco, ela vai se estender, ela vai se abrir. Isso aqui acontece no Mar Tirreno, lá na região da Itália. Então, o que nós temos aqui... Desculpa, gente. Precisei dar uma tossida aqui. O que nós temos aqui na letra P? Nós temos uma bacia de retroarco, né? Nós temos até um centro de espalhamento oceânico aqui se formando, falhas normais, todo esse contexto aqui de alta temperatura, né? Então, já que isso aqui é uma bacia de retroarco, então o que a gente pode cortar? A gente já corta o arco magmático, a letra C com o prisma, intra-arco, P. Então, se a gente já sabe que isso aqui é o retroarco e nenhuma das outras questões tem um retroarco aqui, então P é o retroarco, K é o arco magmático, Q é o intra-arco, a bacia de intra-arco aqui se formando, X é o anti-arco, Z é o prisma acrecionário que está se formando aqui nessa zona, e Y está ocorrendo preenchimento de fossa, né? Então é isso que a gente tem nesse contexto. Indo para a próxima questão aqui, essa prova, essa questão aqui ela está perguntando, ela te dá um bloco diagrama aqui de um contexto aqui de ambiente extensional, né? Então ele te dá algumas estruturas e está perguntando o que está acontecendo. Então, se a gente olhar aqui para R, é um graben, né? Então, de saída, a gente já corta basicamente a C, a B, a A e a E, né? Então, a gente já fica somente com a letra D. Então, o que tem aqui em R? É o graben simétrico se formando, nós não temos o M-graben aqui. S é o host. T é a superfície de descolamento que está se instalando aqui, né? E U é uma falha normal lístrica que se formando, que está gradando para uma zona de cisalhamento em profundidade. E V é uma falha antitética. Sobre essa questão de falha antitética, sintética, a gente precisa ver qual que é o mergulho da falha principal, né, da falha mestra. Uma falha mestra é a falha que está controlando toda a tectônica regional. Então, se uma falha ela está tendo o mesmo mergulho em relação à falha mestra, essa aqui seria a falha mestra no caso, né? Então, se eu tenho uma série de falhas e elas estão tendo o mesmo mergulho que essa falha mestra, então seriam falhas sintéticas. E as falhas que estão tendo um mergulho oposto à falha mestra, que é o caso da letra V aqui, são as falhas antitéticas. Então isso aqui é uma parte bem interessante de se dizer, porque tem até uma briguinha assim, que falha mestra, a primeira falha se formar, já vi esse tipo de explicação, e não é isso. Falha mestra é a primeira é a falha principal que está controlando toda a tectônica, né? Essa próxima questão aqui ela é interessante também. Ela te dá um bloco diagrama aqui, cara. Você ouviu esse barulho aí, mano? Que barulho estranho. É você dando like aí no vídeo, cara. Dá um like aí se tá gostando, que o conteúdo aqui tá legal hoje, né? Então ele te dá o preenchimento de uma bacia aqui, né? E te dá várias fases de falhamentos
Z e W são falhas, né? E de deposição. Então, o que nós temos aqui é a deposição. Vamos dar uma olhada aqui na deposição, né? F, G, H, aqui I, né? Então, primeiro a gente tem essa fase de deposição F, G, H e I. Aqui tem uma discordância, ó. Se você prestar atenção, entre o limite I e L tem essa discordância. E o que acontece posteriormente? Vence esse período de não deposição, né? Essas duas falhas aqui, a Z e a W, você pode se confundir um pouco. Porque a falha Z, ela não está cortando essa camada L, enquanto a falha W, ela está cortando. Ela está cortando a L e está cortando a M. Tem um rejeito aqui entre essas duas camadas. Acima, né, a gente tem a deposição da camada L e da camada M. E posteriormente a gente vai ter a atuação da camada W. Da falha W, aliás, desculpa. Então a gente tem essas opções aqui que eles dão, né? Essas opções aqui elas são bem parecidas. Aqui deposição da F, G, H, I. Deposição da F, G, H, I. Deposição da F, G, H, I. F, G, H, I. Então isso aqui não tem como você fugir olhando apenas a deposição dessas camadas aqui, né? F, G, H, I. A gente vai ter que olhar para esses falhamentos. Então, deposição da camada FGHI, falhamento Z e W, falso. Porque a W está cortando L e M aqui, né? E aqui ele está dizendo que a camada J e K, que já foram totalmente erodidas, não está mostrando aqui no perfil. E a deposição da camada L e M, elas ocorreram posteriormente a esse falhamento, segundo essa alternativa, né? Então essa alternativa aqui é falsa, porque a camada W está cortando L e M. Aqui, ó, FGHI depositou, né? Todas as alternativas dão essa opção. Falhamento Z, então esse falhamento Z cortou todas essas camadas que depositaram. Erosão da camada J e K, que não está mostrado no perfil, elas foram pro saco, né? É legal falar isso. Deposição da camada L e M e falhamento W. Então essa aqui é a questão certa. Falhamento W é o último evento que teve nesse bloco diagrama aqui. A próxima questão aqui é uma questão bastante interessante, né? Porque o que ele dá aqui? Ele dá as bacias do tipo impactógeno são formadas, aí te dá uma série de processos. Então, o pessoal que vai pelo nome, então impactógeno, primeira ideia que os caras veem na cabeça é de impacto de meteoro, né? Ah, teve um meteoro e formou essa bacia. Então o cara veria aqui e marcava né? Só que impactógeno é uma bacia que vai se formar em um contexto de colisão de placas. O que é o impactógeno? Quando a gente fala impactógeno, é uma bacia que está se formando como uma resposta distal da colisão de placas. Então, quando a gente está falando em resposta distal, é um rifteamento de litosfera ativada. Vou deixar um vídeo aqui, você vai lá e assiste. Então, se é um rifteamento passivo, né? Então a gente já corta a letra E, B e A. A gente sabe que esses impactógenos eles ocorrem contemporaneamente à colisão de placas, né? Como uma resposta distal. Então a letra D é a resposta correta. Um exemplo de impactógeno, né? Seria o Lago Baikal lá, no leste europeu, que ele é uma resposta distal da colisão da Índia com a Eurásia. E esse termo impactógeno ele foi cunhado para diferenciar
o que é aulacógeno de rift de manto ativo e de litosfera ativada, que seria o impactógeno. E bom, esse vídeo vai ficando por aqui hoje. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com mais amigos aí e a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!